Olá, 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 boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live da nossa temporada do imobiliário, essa nossa terceira, né? Já virou tradição aqui a gente fazer todo mês. O Pedro já chegou aqui. Olá, boa noite. Tudo bom, Poliana? Boa noite. Tudo certo e contigo? Bacana, maravilha poder estar aqui conversando com você. Ai, que joia! Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Uma honra tê-la Imagina, aqui conosco, para te ouvir, para aprender contigo. muito bom mesmo, muito bom. Um assunto muito interessante, que eu sou apaixonado em falar sobre essas questões de desempenho, né? E aspectos jurídicos também, segurança, é sempre importante a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, facilitar essas relações, né? Que às vezes são menos complicadas, mas não menos importantes, né? Os cuidados, enfim, dar cuidado para ter atenção a todos os processos, a todas as etapas. A gente tem muito o que falar hoje. Temos mesmo, com certeza. Muita. Boa noite, tem o pessoal entrando aqui, Luciano, Anderson, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite para isso, curta, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, essa live. E encaminhe também para as pessoas, para convidá-los. Vamos aproveitar esses minutinhos iniciais aqui para isso. Eu vou até Vamos convidar sim. aqui alguns aqui também. Vamos chamar todo mundo, porque conteúdo como esse de hoje, né, o pessoal tem que participar, acordar mesmo para a vida. É importante. É um Para assunto que relativamente novo, né? A gente falar de desempenho, a gente falar desses aspectos jurídicos, enfim, são coisas que se convergem bastante, né? E um assunto que começa agora a fazer parte da graduação também, enfim, dos arquitetos, dos profissionais engenheiros, né? Na formação base, mas que a gente precisa tratar isso com um certo carinho até, né? Que é entender essa questão do desempenho na perspectiva comercial, né? A gente sempre tem que viabilizar as coisas, né? A viabilidade, a sustentabilidade, ela faz parte dessa capacidade que a gente tem que ter de fazer a coisa acontecer, né? Resolver problemas. Então é isso que eu queria falar exato, hoje bastante, sim. exato, é bem isso, né? E o quão assim, graças a Deus, né? E é o que a gente fala também bastante, né? O quão importante é o jurídico estar sempre alinhado, né, com o comercial, com o marketing, né? O quão o desempenho é outro, né? Quando isso de fato acontece, né? Quando tem uma estrutura documental, né, devidamente formalizada, que traz também essa segurança, né, para o marketing e o comercial atuar, né? Daí tudo muda, né? O resultado é outro. Quando a gente fala de desempenho, né, Poliana, tecnicamente, a primeira coisa que passa na nossa cabeça são as questões técnicas, né? NBR, desempenho sobre eficiência energética, etc. Mas, numa visão mais ampla, e é essa que eu gosto sempre de passar para os alunos, enfim, que eu defendo, é o desempenho como qualidade, né? O processo qualitativo de qualquer sistema construtivo, de qualquer construção. Então, esse desempenho, na minha visão, ele é, claro, também um desempenho técnico, porque ele é mensurável, mas ele é mais que isso, porque há uma relação na qualidade, inclusive na qualidade de vida dos usuários, né? Do ciclo de vida das edificações. Então, eu gosto de defender essa conversa lá na base, né, na graduação também, não só com os alunos de especialização, porque é um assunto que a gente precisa. E, de fato, as universidades, as faculdades começam a inserir esse tema dentro dos currículos de graduação, né? Mas porque é algo muito maior do que simplesmente a gente trabalhar em desempenho, eficiência técnica, né? Então, há uma relação
da edificação, do imóvel, ou seja, o mercado da incorporação, o mercado da construção civil, para mim isso é tudo uma coisa só. Ele é muito, né? Assim, é muito dependente da arquitetura, e a arquitetura como ciência também que estuda a relação humana, esse comportamento humano com as edificações e as relações que elas se estabelecem. Então, a gente está falando de melhora na qualidade de vida, né? Na melhora do uso das edificações, seja uma comercial ou seja residencial. Então, desempenho uma palavrinha extremamente importante no nosso mercado, tá? E ela tem algumas consequências, os aspectos jurídicos que ela envolve, tanto no que for mais relacionado à relação de consumo, ou mesmo da consequência, né, que uma edificação vai ter ao longo do tempo. Tem uma frase, Poliana, que eu gosto de registrar, e é bom a gente falar no início agora da nossa conversa, e no final eu vou trazê-la de novo, tá? Mas Tá. qualquer edificação, né, qualquer construção, ela precisa ser entendida como um organismo vivo. Nenhuma construção está 100% concluída e nunca estará. Tá? Por que isso, né, Pedro? Porque toda construção, toda edificação precisa de manutenção. Ela precisa de aprimoramento, ela precisa acompanhar as evoluções tecnológicas, ela precisa sempre se qualificando para esse desempenho tecnológico que vai surgindo ao longo do tempo, ao longo das décadas, né? Então, e como um organismo vivo, ela está em constante transformação. Então, todos os edifícios, né? A todos os empreendimentos imobiliários, essa relação, ela precisa ser entendida ali naquele momento da compra e venda, da intermediação, da transferência de propriedade, da posse, enfim, né? Que é isso que a gente vai tratar um pouquinho também, mas ela precisa ser entendida na sua permanência, na sua continuidade. E aí o desempenho é um entendimento fundamental. Porque se eu consigo interpretar o desempenho dessa forma, eu começo a olhar também para o desempenho antes de fazer um contrato de compra e venda. Por quê? Porque na perspectiva do incorporador, eu começo a entender isso como uma característica positiva para o meu empreendimento. Né? Eu poder anunciar que o edifício, o empreendimento que eu estou desenvolvendo, ele tem um desempenho na qualidade de vida, um desempenho na função energética, no sistema construtivo. E isso ser tratado como elemento de diferencial competitivo para o mercado imobiliário vai levar a gente a entender essa continuidade. Né? Então, você vai, Pedro, mas pensando já aí como vende-se desempenho, né? O que seria isso, essa expressão, vende-se desempenho? É justamente a gente compreender que são características tão relevantes e tão importantes para a construção civil que elas devem ser identificadas, devem fazer parte do planejamento dos atributos daquele empreendimento, daquela edificação. Então, quando eu falo atributos, eu estou falando, tem pegar o nosso dia a dia, né? Tem área de lazer no empreendimento, tem X metros quadrados, tem a fachada disso, daquele jeito, daquele outro, mas tem também usina própria de produção de energia para as áreas comuns, então você não tem conta de energia no condomínio, tem reuso de água para isso, para aquilo. Estou falando coisas básicas, mas a gente pode ir elevando isso a um patamar tão interessante que isso passe a ser procurado pelos consumidores, né? E aí essa relação começa a se estruturando realmente sobre a perspectiva da qualidade, né? Tá, De você qualidade. entender que o usuário, né, ele começa a entender mais disso também. Então, eu não vou estar preocupado em comprar um imóvel, estabelecer uma relação que vai ser findada agora. Ela vai permanecer enquanto eu usar o edifício, aquela decisão que eu tomei lá atrás, né, de comprar determinado imóvel naquela incorporadora com aqueles atributos, vai significar, por exemplo, uma manutenção mais barata, uma adaptação e uma flexibilidade de uso desse imóvel para frente muito mais dinâmica, que é o que a gente busca hoje, né? Com os retrofits, com as modernizações, enfim, até mesmo com o restauro, né? Que tem a ver com patrimônio histórico, mas o que a gente busca é essa alternativa, é a possibilidade da edificação não entrar em decadência, né? Então, um assunto super legal, Poliana. Eu fico falando aqui horas e horas. Se você deixar, a gente vai até Isso. amanhã discutindo a evolução do mercado imobiliário. Não, mas muito show, muito show. Acabou que a gente já até conversou um pouco, né? Mas aproveitando que o pessoal já está chegando, enfim, vamos introduzir oficialmente, né? Apesar de que a Não, gente já fez uma introdução.
Pode Isso, a gente falar. fez uma introdução sobre o assunto, mas eu acho super importante Isso. você colocar a introdução desse do que é, né, essa temporada do mercado imobiliário que você faz, falar um pouco do que você desenvolve também, que é brilhante, é genial. Eu sou fã do que você desenvolve aí, né, de ser ainda, além de tudo, uma escritora, enfim, eu acho que você tem que também colocar isso aí para todo mundo ter conhecimento sobre o trabalho que você exerce, que é nota 1000. Obrigada, Pedro, obrigada. Então, pessoal, olha só, essa é mais uma, né, temporada do imobiliário, que já virou rotina nossa mesmo, todo mês a gente trazer pelo menos 3 convidados do mercado pelo Brasil, ou até convidados também do exterior, que de alguma forma, né, atua no nosso mercado ou influencia, enfim, para enriquecer mesmo, para propiciar essa troca, porque eu, como também produzo conteúdo, também dou aula, a gente sabe o quão relevante é essa troca para nós mesmos, né? Para nos enriquecermos, porque a gente está em constante aprendizado, e também para ser instrumento mesmo dessa dinâmica, né? Que é muito importante. Inclusive, né, das regiões pelo Brasil, né? Que nós Sim. sabemos dessa riqueza e dessa diversidade, né? Tanto tecnicamente, né, você que atua mais nessa parte técnica, quanto também documental e regulatória, que é aqui eu mais atuo. Então, eu amo esses momentos aqui nossos. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Poliana Ribeiro, sou advogada, CEO da Inteligência Cartorial. A Inteligência Cartorial é uma empresa especializada em soluções documentais, regulatórias e regularização. A gente traz uma nova visão mesmo, né, da questão documental, né, enfim, não só jurídico, mas técnico, documental e regulatório. Então, a gente inova em alguns aspectos bem relevantes, né, e carentes do mercado, quando a gente criou o LSI, que é o Laudo de Situação do Imóvel. Eu costumo dizer que é uma due diligence bem mais aprofundada, porque a gente traz conhecimento jurídico com o cartorial, eu também já trabalhei em cartório, então a gente visa com o LSI trazer mesmo a clareza, a transparência, a segurança, as relações negociais, para a pessoa saber o que está comprando, né? Ter tranquilidade nas questões ou apontamentos que caso tenha, no caso de leilão de imóveis, por exemplo, né? Ter ciência e verificar se de fato é viável na aquisição de áreas, né? É um instrumento para a viabilidade jurídica. Ah, na compra e venda mesmo, enfim. E a gente criou o selo de conformidade, onde a gente valida, certifica a qualidade de processos documentais. Então, tanto imóvel quanto empreendimento imobiliário, né? E também empresas, enfim, processos documentais a gente valida. Então, esse é um pouquinho, tenho cursos de regularização, sou escritora também, enfim. A gente gosta de trabalhar, né? A gente atua pelo Eu vou Brasil. querer o kit completo dos livros. Eu vou querer o kit completo dos livros, de Tá todos os títulos. joia. Pode deixar. Com certeza Pedido aqui tá indo. feito. Pedido feito ao vivo já, para estabelecer o compromisso. Não, será cumprido. Com honra. E olha só, então, a gente também tem o Empreenda Academy, que eu acho legal, só fazer esse parênteses rapidinho, que é uma visão diferenciada do empreendedorismo, né? Que eu também não é outro assunto que eu gosto muito de dizer, onde eu ensino, né, mesmo as pessoas, colegas advogados ou não, a desenvolver soluções, né, disruptivas. E eu falo, gosto de dizer ludicamente, né, e que na verdade é fato, que nós carregamos tesouros próprios, né, que só cada um de nós temos. Então, negócio, desenvolver negócios autorais, né, é possível. É possível e eu sou um exemplo disso. Então, eu gosto de influenciar nesse sentido, né, para que mais e mais pessoas
desenvolvam negócios a partir de seus tesouros que Deus já nos dá, né? E a Talentos. partir das experiências, né? Das experiências profissionais que a gente vai adquirindo, que são todas complementares, que é muito importante isso também. As pessoas às vezes segmentam, né, a vida e vão tipo esquecendo, né, as experiências, habilidades que vão desenvolvendo. Enquanto que na verdade a gente precisa é ter esse olhar acolhedor, né, e complementar para desenvolver e se diferenciar, e se posicionar diferente no mercado, certo? E hoje, então, Certíssimo. com muita alegria mesmo, muita satisfação, a gente recebe aqui o Pedro Ivo Hermida, que é arquiteto, urbanista, corretor de imóveis, consultor, palestrante e professor, especialista em controladoria, finanças e marketing pela Liverpool University, influente em transações imobiliárias e atividades da construção civil, coordenando equipes de projetos e de obras na implantação e interface dos diversos sistemas em empresas imobiliárias e da indústria da construção civil por mais de 20 anos. Atua como professor nos cursos executivos da FGV, do IPOG, leciona em diversas áreas envolvendo a construção civil e negócios imobiliários e desempenha a função de CEO na Federal Administradora de Propriedades e diretor de negócios da incorporadora Orza, além de atuar como arquiteto. Então, é membro da National Association, agora você que vai me ajudar aí, of... Of Realtor. A NAR nos Estados Unidos. Isso. E E a onde na Europa? ICRE, né, que é International Consortium of Real Estate. Isso, show. Muito São bom, duas muito associações bom. muito bacanas, duas associações importantes que eu acompanho, para a gente, inclusive, traçar elementos comparativos, né, com relação à situação do nosso mercado. De fato, a Europa é um mercado já mais experiente, maduro pelo tempo, né? Então, muitas das coisas que acontecem hoje aqui já aconteceram lá, então a gente também prestar atenção ao que está acontecendo, na perspectiva principalmente de desempenho, né? Desempenho, melhoria das construções, evitar a decadência dos centros urbanos, a proteção da cidade, né? Da urbe, do funcionamento da urbe. É uma perspectiva interessante a gente ficar olhando para a Europa. E Estados Unidos, claro, né? Questão tecnológica, no aspecto jurídico, traz algumas referências que são diferentes até do nosso modelo jurídico aqui, mas que servem, inclusive, como conceitos, né? Um deles é o conceito de que a transação jurídica, a gente aqui no Brasil, como a gente não tem necessidade, o corretor de imóveis, né, não tem a necessidade de representar o comprador ou o vendedor e ter um outro agente, né, um outro broker ou um outro corretor de imóveis representando a outra parte, que é o que acontece na advocacia, por exemplo, né, duas partes assistidas pelo profissional habilitado. No mercado imobiliário a gente não tem essa exigência, é um pouco diferente do mercado americano. Então a gente entendendo isso, sabe que as duas partes aqui precisam ser protegidas, precisam ter segurança. E aí a nossa responsabilidade como corretor dobra, né? Que a gente precisa ser responsável pelas duas partes no Brasil, inevitavelmente. E a grande questão é você entender isso como uma obrigação profissional, né? Acima de tudo, claro, valores morais, éticos, que são importantes, mas como uma função profissional, um ordenamento, uma obrigação profissional, que é entender a proteção do negócio jurídico e não necessariamente de uma parte ou de outra parte, né? Mesmo que você represente o comprador, Exato, a tua exato, responsabilidade, a tua obrigação, ela está no instrumento, né? Na transação em si, e não em exatamente. uma das partes. E isso é muito importante que a gente tenha essa visão, que é uma visão técnica, né? Mas que ela vai estar aí à frente dos objetivos individuais. Exatamente. E essa é uma das premissas nossas na inteligência cartorial. Nossos clientes sabem que a gente protege a relação negocial, né? A segurança do negócio jurídico ali, da Uhum. transação, e não, não é quem nos contratou, né? Necessariamente. A gente Uhum. protege ambos. Então, antes da gente entrar para os nossos temas aqui, me fale
quem é o Pedro Ivo Hermida? Porque a gente já falou sobre. Eu acho muito interessante, né, que a gente sempre assim evidencia, né, nosso currículo, né, nananã, mas o quão importante é a gente saber quem de fato é o Pedro Ivo. Pois é, estudioso, né? Gosto de ler bastante, estudar muito, isso me acompanha há muitos anos, uma formação muito disciplinar, acho que a gente tem, né, um processo de aprender, de continuar aprendendo que é realmente vitalício, né? Eterno, vamos dizer assim, e que a gente não pode vacilar, porque as coisas vão realmente se transformando e a gente está sempre se adaptando, uma capacidade do ser humano de se adaptar, de transformar. Então, é a busca por esses conceitos maiores, né? Assim, que a gente precisa estar sempre de olho em algum propósito, né? Naquilo que você se propõe a fazer por inteiro mesmo, né? E seja o que for, né? Na área que você atuar. E essa área, né, que eu sou apaixonado e sempre nunca tive dúvida que atuaria no mercado imobiliário e por isso fiz arquitetura, depois fui para uma atuação mais na área de negócios, incorporação, construção, mas já tive construtora, empresa de maquinário, enfim, sempre tentando tirar esse propósito, né? Essa coisa que precisa estar acima, claro, né? Sempre buscando lucratividade, rentabilidade para as organizações, acho que isso faz parte do objetivo Claro, padrão ali, né? Mas algo mais que é esse propósito. Então, eu gosto de fazer as coisas com um certo propósito, com um objetivo, e principalmente de um grupo, né? Juntar as pessoas corretas para que a gente consiga, dentro daquela formação complementar, né, Poliana, que a gente também nunca vai saber tudo. Então, o não. saber ouvir é muito importante, né? Você permitir com que os outros coloquem a perspectiva, olhares diferentes. Então, eu venho assim, né, dessa formação de educadores, professores, que entende que o conhecimento é algo que precisa ser distribuído e que a gente tem que estar sempre procurando aprender e ouvir para aprender dos outros também, porque todo mundo vai ensinar um pouquinho para a gente. E foi isso. Aí essa né, o que eu passo para Esse os é o meus Pedro. filhos, em casa, para a minha família, né? Acho que é esse a visão que eu gosto de ter da vida, desse propósito para a gente continuar seguindo em frente. E o mercado imobiliário que eu sou apaixonado, né? Assim, eu particularmente tudo para mim leva para o imobiliário, né? Tudo vai para imóvel, Converge, tudo vai né? para bem, tudo vai para construção. Acho que a gente sempre para no imobiliário. Então é isso, mais ou menos Muito bom, essa pessoa. muito bom, muito bom. Eu gosto de sempre fazer essa pergunta, né, para os convidados, até para, assim, o quão importante é a gente, né, fazer essa reflexão, né? Quem de fato, não que a gente não seja as funções que a gente desempenha, claro que sim, mas quem sou eu, né, nesse processo? Quem sou eu nesse sistema todo, né? Uhum, É uhum. importante a gente sempre refletir sobre isso. Então, como vocês estão vendo, né, não foi à toa que eu convidei o Pedro, né? O quão relevante ele traz, né, conceitos tão relevantes, valores importantes, como pessoa, né? Eu acredito que profissionais extraordinários, eles é consequência de pessoas extraordinárias, né? E que de Obrigado. fato levam à transformação por onde passa. Então, e é disso que o mercado precisa, todos nós precisamos, e muito bom de tê-lo aqui conosco. Obrigado, Poliana, Então, pelas palavras. Legal. vamos começar então falando sobre segurança nos negócios imobiliários, né? Que é um Bacana, bacana. tema basilar, né? Estruturante mesmo, e dessa questão, né, do desempenho, querendo ou não, é que vai trazer essa estrutura. Então, traga para nós, assim, a sua visão enquanto incorporador, corretor de imóveis, né, trazer aspectos sobre a sua atuação e soluções, né, que desenvolve
convergindo para esse foco, né, da segurança nos negócios imobiliários. O importante, Poliana, a princípio, é a gente conseguir entender o ambiente jurídico que a gente está inserido, né? Até para a gente definir quais são os aspectos jurídicos desse ambiente, né? Então, a primeira coisa é a gente separar, tá? A relação civil, né? Que seria um contrato bilateral entre partes, né, equilibradas. Esse contrato, né, ele está dentro ali da responsabilidade civil, do direito civil, que não é um pouco diferente, né, embora se compare, mas é diferente quando você fala da relação de consumo, por exemplo, de uma incorporadora com o cliente dela na hora de comprar um imóvel em lançamento. Então, para a gente conseguir ter uma didática, eu vou separar, a gente vai falar um pouquinho sobre, primeiro, a relação de consumo, tá? Então, eu estou falando de incorporação, né? Compra de imóvel na planta, porque aí realmente o desempenho interfere e existe uma obrigação da incorporadora, na verdade, de vários agentes, né? Da incorporadora, da construtora, inclusive depois do usuário em manter essa edificação, porque ela já vem de uma norma, né? De uma NBR, que é a 15575 mais recente, tá? Que já traz determinados parâmetros construtivos e de desempenho que as incorporadoras precisam cumprir para entregar uma edificação, um imóvel, né, para quem está comprando um imóvel, uma construção já mais preparada dentro dessa questão do desempenho. Portanto, já os técnicos, né, que definem essas normas e etc., já pensando mais em qualidade, na eficiência, né? Então, vamos olhar primeiro para essa questão. Dentro dessa relação, tá, as incorporadoras elas têm uma obrigação de cumprir essas normas de desempenho, tá, e de prestar determinada segurança jurídica, principalmente naquilo que diz respeito à segurança econômica da viabilidade do empreendimento. Tá? Então, quem vai escolher um imóvel para comprar, um imóvel na planta, ele tem que olhar para essa relação. Tá? É uma relação de consumo, tá? Existe uma defesa daquele que compra dentro dessa análise do consumidor, portanto, protege muito bem o consumidor, mas nós temos que saber com qual empresa nós estamos nos relacionando. E aí, claro, primeira coisa, né, como é uma obrigação das incorporadoras registrar em qualquer meio publicitário, né, o número lá do registro, do RI, da incorporação, na matrícula do imóvel, a gente começa sempre por aí. Independente se eu estou falando de uma relação civil entre partes ou se eu estou falando de uma relação de consumo, é importante que a gente, e aí você sabe disso melhor que ninguém, que a gente preste atenção também no documento, né, na relação documental, na forma de analisar aquela incorporação, na perspectiva comercial, dos atributos, do desempenho, que é aquilo que eu falei um pouquinho na nossa introdução, mas também na segurança jurídica que ele tem. Então, é uma incorporadora conceituada, aqui num banner, num folder, uma short que eu recebi aqui pela internet, tem o número do registro, a matrícula do imóvel, eu posso ir ao cartório, devo solicitar, né, porque os cartórios emitem esses documentos que são públicos para qualquer pessoa que solicita. Então, existe uma condição para quem está comprando de uma incorporadora, que é estar atento à relação que você está estabelecendo com a empresa que você escolheu, né, para construir o seu imóvel. Tá? Então, lembrando que em incorporação a gente está falando de imóvel na planta, esse objeto ainda não existe, então a gente está fazendo a promessa, né, a ideia de que estou vendendo algo que ainda não está pronto. Então, eu não consigo transferir propriedade. Então, é como você olhar para o futuro, né? A incorporação, quem compra o imóvel na planta, está olhando para o futuro. E muitas vezes, quando a gente pega um arquiteto e olha uma planta de incorporação, entende perfeitamente como é que vai ser a fachada. E às vezes não. Só que na relação de consumo, a gente tem que entender que o consumidor, né, o cliente da incorporadora, não precisa entender de construção, não precisa entender de desempenho, não precisa entender de planta. Então, ele tem que se assegurar dessa relação jurídica para que lá na frente ele tenha menos vieses, né, negativos possíveis. Tá? Então, na relação com a incorporação, com a loteadora, a gente tem
o Estado protegendo mais o consumidor, tá? Já na outra relação direta entre duas partes, um contrato bilateral de compra e venda, a gente precisa ter cuidados além desses cuidados que a gente teria olhando para uma incorporadora, que já é uma referência conceituada, né? Você consegue, às vezes, pela marca, pela incorporadora, que você sabe que está lá há 20 anos, há 30 anos, não é por isso que você vai deixar de avaliar a documentação, né? Não é pela idade da incorporadora, mas você já tem um certo, assim, uma força de marca, né? Uma chancela daquela incorporadora que já construiu 20 prédios, 30 prédios, etc. As incorporadoras novas, realmente, você tem que fazer uma pesquisa maior, mas existem novas incorporadoras com qualidade semelhante ou até maior do que as antigas incorporadoras. O que precisa é realmente fazer essa conferência documental para reduzir mitigar qualquer risco. Isso. E o selo ajuda nesse ponto aí, né? Dá essa garantia, valida, né, o selo de conformidade. Por isso é tão importante. É importante, Poliana, porque as questões do selo, né, que você criou brilhantemente, e das certificações também que órgãos como o Procel, né, etc., fazem, é como se fosse facilitar um pouquinho a relação do consumidor. Né? Exato. Quando o consumidor olha para um selo, ele já entende que a Poliana, ou que o grupo de técnicos, etc., já qualificou aquela avaliação. Então, isso é muito positivo, principalmente para quem não tem aquele conhecimento mais da área, um conhecimento mais técnico. Então, é fundamental, né, que analise, né, a documentação, patrimônio de afetação para viabilidade. Então, há uma relação da segurança de que aquele imóvel que você está comprando na planta vai ser construído e vai lhe ser entregue naquelas condições contratuais que foram ali acordadas, né? Então, isso é importante nessa relação da incorporação com o cliente, que se olhe. Na perspectiva do incorporador, existem uma série de elementos que o próprio incorporador tem que avaliar, com o terreneiro, o proprietário do terreno, né, os estudos de viabilidade, a questão da demanda, do planejamento, né, dos atributos que aquela região, aquela vizinhança necessita, né? Você não consegue vender qualquer tipo de imóvel em qualquer região. Você tem que entender quem será o usuário, quem vai ser o cliente, e a incorporadora tem esse risco comercial, né? Ela tem que fazer o estudo para que isso consiga ser bem planejado, bem oferecido para determinado público, né? Aquele público de consumo daquele produto específico, que depende da região, do terreno, como você falou, da cidade, enfim, aí cada um Aí são realmente várias variáveis. várias variáveis, cada unidade com a sua especificidade e que precisa ser estudado, precisa ser planejado. A parte mais importante de uma incorporação é o planejamento, sem dúvida, né? Mas aí já na visão do incorporador, que é um técnico, né? Você entende que aquela visão daquele aspecto jurídico, ele já tem uma bagagem maior e aí a gente vai mais acompanhando para conseguir ajustar os atributos, às vezes inserir atributos novos, né? De desempenho, enfim. De inovação também, que a incorporação tem que trabalhar com inovação, senão não consegue se diferenciar, né? Mas realmente, assim, o que mais me preocupa na questão do aspecto jurídico é a relação quando a gente coloca dentro da responsabilidade civil entre partes comuns, né? O contrato de compra e venda, o que a maioria, né, das pessoas faz, compra um imóvel de um particular, particular entre particular. Nesse momento, o profissional ele tem que estar muito preparado para mitigar todos os riscos da negociação, Poliana. E aí, como eu falei, para as duas partes, né? A primeira coisa, realmente, é a due diligência imobiliária. Assim, não tem como dar sequência, inclusive na federal, a orientação que a gente tem, e para todo mundo, é que a gente não coloca o imóvel nem em oferta sem a due diligência já ter sido concluída. Né? Por quê? Porque a primeira regra é saber se aquele imóvel pode ser ou não vendido. E quando não pode, porque inclusive muitas vezes o próprio proprietário não tem conhecimento disso, é nossa responsabilidade preparar toda aquelas premissas, ou às vezes alteração de estado civil, coisas muito simples, mas que se você não fizer, ao longo do processo de intermediação, você acaba frustrando muito dos negócios, né? Porque na hora que a pessoa vai comprar, perde. pode... Exato. Então,
nessa relação entre partes, né, na relação civil, a gente tem que ter um cuidado, assim, um cuidado processual, metodológico, como você falou, né, de identificar a documentação, fazer a due diligence, identificar o interesse das partes, tá? Eu sempre recomendo a todos, e faço essa recomendação para todo mundo aqui, que façam um contrato particular, um instrumento de compra e venda, mesmo que o pagamento seja à vista, tá? Mesmo que vá fazer a lavratura da escritura X dias Em depois. Por quê? seguida. Porque a escritura, ela não vai colocar tudo isso que a gente está conversando, todo esse acordo de tempo de entrega do imóvel, posse, forma de pagamento, as condições do imóvel, né? Se é ad corpus, se não é, o que, que vai ficar, o que, que não vai, o que, que aquela pessoa vai pagar até a data, enfim. A melhor forma de você regular isso, né? O que às vezes as pessoas acordam, é num contrato particular de compra e venda. Fora que o sinal, lei de arras, né? Tudo isso garante maior formalidade à negociação, tá? Então é assim, uma dica, né? Se eu posso dizer assim, né, Poliana? Mas fazer a due diligence primeiro, se você for profissional, para colocar o imóvel no mercado, né? Essa é a primeira coisa. E sempre orientar os seus clientes que façam um contrato de compra e venda. E não tem problema esse contrato de compra e venda ser mais ou menos complicado. O que é relevante é que ele esteja numa forma que todos consigam entender, né? Exato, Nesse caso, exato. ele tem a função de organizar isso, de ordenar essa relação. E se isso é bem feito, né, Poliana, você deve saber melhor que eu. Ah, Não tem erro, né? As coisas não. fluem de uma maneira bem tranquila, tal. Quando não tem, ou quando fica faltando algo, né, dentro do contrato, por isso, por aquilo outro, é que a gente tem a tendência da interpretação, né, ser diferente, ou de, mas isso a gente não observou no nosso contrato, tá? Então, eu sempre tento condicionar os contratos a uma relação mais clara possível, mais abrangente possível, né? E aí você vai, na due diligence, colocar lá toda a documentação necessária, a documentação que foi apresentada, às vezes a data que a certidão foi emitida, a data que a certidão está vencendo, caso o prazo de escritura, né, seja um pouquinho maior. Sim, Então, avance. Aham. essas questões, elas são fundamentais, né? Se você quiser acrescentar aí algo dentro dessa questão do selo, né, que é o que você faz e que eu acho interessante, o trabalho da certificação é porque a gente faz isso lá como obrigação organizacional, cultura, né, da federal, é não colocar nenhum imóvel em oferta se essa due diligence não tiver sido concluída e ele esteja apto para, claro, tem que fazer um procedimento muito simples, Pedro, que é uma alteração do estado civil. A gente já deu entrada aqui no cartório de registro, já apresentou a documentação. Podemos? Podemos, Já podemos. deu É andamento. claro, né? É você controlar isso, é você ter controle do risco para que Exatamente, ter a você possa. gestão. Eu falo muito que assim, o LSI, que é o laudo de situação do imóvel, ele traz exatamente todos esses elementos, né? A, a gente tem um escopo, né, para determinada tipologia e finalidade, né? Se é imóvel rural, tem um, urbano tem outro, enfim, se trata-se de empreendimento é um, se é land bank é outro, se é para leilão de imóveis é outro, enfim. E daí a gente, quando tem os apontamentos, conforme você mencionou, né, alguma questão pendente, a gente aí fala assim, Poliana, a depender da questão, não vai ser certificado, obviamente, né? Mas tem como a gente fazer a gestão, né? E principalmente, porque a gente, uma vez que emite o LSI, por exemplo, a leilão de imóveis, né? Sempre vai ter algum problema, obviamente. Então, o que que acontece? Tem lá os apontamentos, a pessoa consegue ter o LSI, ele traz a transparência ao negócio que está sendo pretendido. Então, a pessoa consegue verificar se de fato é viável ou não. Ele analisa ali, consegue ter a clareza, né? E daí, no caso da compra e venda, traz clareza, traz transparência, confiança no negócio. E como você falou anteriormente, o pulo do gato aí é trazer o equilíbrio na relação negocial, né? De forma que as partes sintam essa confiança.
Quando eu atuava em Sem dúvida. cartório, uma das questões assim que me deixava agoniada e que me inquietou de tal forma que acabou que eu criei, né, o LSI e o selo, uma das questões foram essa, o desequilíbrio na relação contratual, a desconfiança de todo mundo, porque estava lá no cartório, os advogados brigando entre si, o corretor, ninguém confiava no corretor, aquela confusão, que isso a gente vê todos os dias. Então, é minar com essa situação. Porque imagine, tem gente que só comprou um imóvel na vida e tem a pior experiência possível. Então eu falo muito, não adianta o corretor, né, trabalhar, o incorporador investir em todas as experiências Não. melhores possíveis e imagináveis para vender, para pôr no mercado. E daí o adquirente terá a pior experiência possível na aquisição e formalização. Então eu acho Uhum. isso é que é inadmissível. É isso que nós temos que extirpar do mercado imobiliário. E é por isso que Verdade. nós trabalhamos dessa forma. É verdade, Poliana. A gente tem um mercado mais maduro, né? Se eu, quando comecei, o nosso mercado ainda tinha essa desconfiança, o profissional de corretagem, né? Sempre o pessoal, né, os clientes confusos. E hoje o que eu vejo é um mercado mais maduro, profissionais mais Sim, qualificados, mais capacitados, tá? É essa visão que você tem de proteção do negócio, de qualidade, desempenho como qualidade, na experiência do usuário. Não adianta as incorporadoras investirem na parte comercial se na hora de atendimento ao cliente, na hora das relações humanas, né? Estabelecida sim. entre as pessoas e não tem como ser diferente, a gente não tenha boas experiências. Então, a experiência do cliente é extremamente importante em qualquer negociação. E fica esse recado, assim, para que todo profissional, né, tente dar a maior clareza possível, porque a questão é justamente essa, Poliana. Não é o surgimento de um problema, não é a existência de um problema que existe em vários Exato, imóveis, exato, né? Em todas as famílias, as melhores famílias têm exato. seus problemas. Só que quando a gente identifica com clareza, apresenta aquele problema e diz a solução, olha, a gente precisa fazer isso, tem que concluir o inventário para fazer isso, para fazer aquilo, dessa forma, dessa Exato. forma. Todo mundo tem consciência, né, e clareza, conhecimento do que está acontecendo. O comprador normalmente entende perfeitamente, faz parte do processo, espera, aumenta o prazo depois do sinal, Participa. consegue, né? Então é isso, é aquela coisa que, como você falou, funciona com clareza ao ponto de que todos fazem parte de um único processo. Né? Exato. Comprador, vendedor, corretor, cartório, advogado, né? Todos fazem parte de um único processo. E o objetivo de todos é que essa intermediação, essa relação jurídica, esse aspecto jurídico seja concluído com êxito por todo mundo. Então, é essa premissa que a gente tem que partir, né? De que é um negócio importante, muitas vezes, como você falou, único na vida, né? Um negócio na vida, importante, né? Principalmente para algumas das partes que estão lá pela primeira e talvez, né, numa relação de compra e venda, ou uma ou duas ou três, né, ao longo da vida, e que a gente tem que gerar essa segurança. É uma obrigação nossa como profissional e técnica também, né? Claro que a questão técnica ela tem que estar sempre embasada, sempre, né, validada. Quando a gente tem dúvida, eu vou ao cartório e tento me assenhorar ao máximo daquela informação para entender o que é. Às vezes veio uma sentença da vara, a gente não entendeu muito bem o que o juiz determinou, vai no cartório, pede uma ajuda, porque, embora exista um regramento legal, o que a gente precisa mesmo, às vezes, é interpretar, né, aquela questão para Exato. passar dentro da linguagem que todo mundo entenda. E o contrato de compra e venda tem muito essa função. Né? Na minha concepção, é Exato. uma linguagem muito clara para que todo mundo entenda, e aí coloca as observações de prazo. Eu falo, né, que todo mundo tendo conhecimento, certamente não vai ter surpresa para ninguém e o processo vai ser exitoso para todas as partes. Então, é um caminho que a gente tem que percorrer com convicção, né, de forma incisiva, para não é mais complexo? É mais difícil? Né? Muitas vezes a ansiedade vai querendo pular essas etapas, Lá mas a gente etapa. tem que controlar, né? Porque é realmente o desempenho dessas relações, a qualidade nessas relações. Tanto das incorporadoras, que tem que ter muita atenção nisso, né? Porque ainda há relação de consumo, quanto na relação dos contratos de compra e venda, né, Particular. bilateral, a gente tem que equilibrar o máximo possível,
E é assim que eu vejo, viu, Poliana? Assim, em resumo, os aspectos jurídicos, eles são aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano, que a gente tem que interpretar da melhor forma possível. E é obrigação dos profissionais envolvidos no processo de, né, de intermediação ou da incorporação, de dar essa clareza para a sociedade, né, de passar a segurança, passar essa clareza. E aí, Exato. com o tempo, a gente vai melhorando o nosso mercado, né? Mas eu, assim, eu já vejo ele um mercado bem mais amadurecido. Portanto, Sim, quem estiver se dedicando a fazer a coisa bem feita, com certeza vai ter muito sucesso. é isso aí. Não, e olha como passou rápido. Nosso tempo acabou e o tempo voa. Nossa conversa foi sensacional. Muito obrigada Incrível. muito obrigada mesmo, mais uma vez. Obrigada a todos que estão aqui conosco, estiveram. E se quiser dar suas últimas considerações. Tá, eu quero sim. Eu quero agradecer a todo mundo também. Obrigado. Obrigado a você pelo convite. Vai ser um prazer. A gente tem muita coisa para falar, sempre que você precisar, tá? E realmente que você indique aí, publique, né, as imagens dos seus livros no seu Instagram, enfim, nas suas mídias sociais, para que a gente possa ter acesso, para que a gente possa fazer a leitura também. É importante a gente conseguir se capacitar para poder, inclusive, auxiliar os clientes, né, os nossos colegas, tá? Então, conto com você nisso aí. Obrigado. Tá, joia. E é isso aí, né? E vamos continuar a semana aí. Amanhã tem feriado em Brasília, mas vai ser uma semana produtiva para todo mundo. Ai, que joia. Sim, a live vai ficar disponível, tá? Aqui por 24 horas. Então, quem quiser assistir novamente, como vocês viram, já comentaram aqui, muita informação, uma live riquíssima. Então, e aproveite também, compartilhe com todo mundo, ok? Obrigada mais uma vez, obrigada. Boa noite para vocês e até Obrigado a você. próxima. Obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.